Querido e eterno Deus, que privilégio nosso de estarmos aqui na Tua casa e na Tua presença, Senhor. E por acreditar que Tu és o Rei da Glória, Senhor, que és aquele que tudo pode, que neste momento, Senhor, estamos aqui para interceder pelas pessoas que estão necessitando do Teu auxílio. Pai, existem pessoas que estão aqui, mas existem pessoas também que estão na sua casa ou em outro lugar, carecendo, Senhor, de um milagre. Existem pessoas que estão nos hospitais, precisando que o médico dos médicos as visite no dia de hoje. Pai querido, supra as nossas necessidades, seja elas quais forem, seja física, seja material, seja emocional, espiritual, mas que Tu possa, Senhor, ser a solução, que Tu possa preencher o que nos falta, Pai. Pai, também vamos Te pedir que durante este culto nós possamos ouvir a Tua voz e sentir o Teu toque, que nós possamos sair daqui melhores do que quando entramos. Trabalha na nossa mente e no nosso coração. Nos faça sentir, Senhor, abraçados por Ti e pelo Espírito Santo. É o que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Amém. Agora sim. Feliz sábado mais uma vez. Obrigado, Ministério do Louvor. Sabe, eles estavam cantando um hino, agora há pouco, que está no Salmo 24, né? E o Salmo 24, no finalzinho dele, diz assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? A Bíblia inúmeras vezes apresenta Jesus como o Senhor dos exércitos. Isso tem uma razão muito específica. E essa razão é porque nós vivemos em um mundo em guerra. E em um mundo em guerra, Deus precisa ser o Senhor dos exércitos. Aquele que não só luta, mas aquele que vence as guerras. Na Bíblia, a gente encontra diversas descrições de tantas coisas, né? O mundo, nós está dando uma microfoniazinha aqui. Sou eu que estou falando muito perto, né? Tá bom. O mundo,
ele atravessa momentos muito difíceis, né? E especialmente nos últimos 2 anos, a gente tem convivido com as tragédias do pecado muito mais do que a gente prestava atenção antes. Sabe, eu sou pastor de igreja desde 2016. Antes disso, eu já fazia prática pastoral lá no IAN. Se juntar todo o tempo antes da pandemia, eu acho que não daria qualquer período de 3 meses dos últimos 2 anos em quantidade de funerais em que eu tive que ir. Sabe, a gente não gosta de ir em funeral, mas a gente vai. A gente gosta de poder estar junto com vocês nos momentos difíceis. Mas a gente não fica feliz com o funeral, ninguém fica feliz. O nosso desejo era fazer sempre festa, era estar sempre em alegria, mas a vida é difícil. E a gente tem sido confrontado com isso a cada dia. Obrigado, irmã. Deus tenta falar conosco de muitas maneiras. Na Bíblia você vê, deixa eu só puxar aqui, pronto. Na Bíblia, a gente vê que desde o início, desde a fundação do mundo, esse Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o que vence as batalhas, ele tinha o reino dele perfeito e completo. Mas lá no início, um pedacinho do reino dele se perdeu. E tudo que a gente vai ler na Bíblia é o período em que a gente está atravessando com esse rei Todo-Poderoso, tentando recuperar aquele território que foi perdido. E esse território é onde a gente mora. E é muito mais que o planeta, sabe? Esse território são as nossas vidas. E talvez você se pergunte, e por que a história da Bíblia é tão linear, né? Se você pensar na história da Bíblia, ela vai falando de praticamente uma família específica. Ela vai seguindo uma linha ali, mas Abraão teve outro filho, teve outros filhos depois. A gente não sabe muito sobre eles. Adão teve outros filhos, mas a gente sabe da descendência de 7. Isso acontece porque em todos os períodos da história, o mundo esteve em guerra. E para que uma guerra aconteça, é preciso obrigatoriamente que existam 2 lados. Se houver um lado só, a guerra já acabou, não é isso? Então precisa que hajam 2 lados, precisa que existam 2 lados. E para isso, Deus sempre tem um pedacinho, ao menos um pedacinho do exército dele aqui, no campo de batalha. E é para isso que Deus precisa de nós. Deus precisa de nós para que nós nos organizemos como seu exército. Deus começou a organizar um povo para si. Primeiro ele tinha só uma família, mas depois ele começa a fazer um povo. E esse povo começa a ser organizado em Gênesis. Eu vou convidar você para abrir sua Bíblia agora. Gênesis, no capítulo 12. Tem um trechozinho aí da Bíblia, bem pequenininho, em Gênesis, no capítulo 12, que é conhecido como o motor do Pentateuco. Alguns aí conhecem bem. Gênesis, capítulo 12. Você abriu aí? Marca aí com o seu dedo, segura aí a sua Bíblia e vamos falar com Deus mais uma vez, tá bom? Senhor, nosso bom Deus e Pai, obrigado porque nesse sábado nós temos mais uma vez a oportunidade de juntos estudarmos uma porção da Tua Palavra. Que, por favor, a Tua Palavra converse conosco, encontre com os nossos corações e que nós possamos, ao final do culto, ter a certeza de que foi o Senhor quem conversou conosco. Nos guarda, nos abençoa, no nome de Jesus, amém. Gênesis, no capítulo 12, dos versos 1 a 3, é um pedacinho da Bíblia que, por causa desse pedacinho, todo o resto do Pentateuco e ali o começo do livro de Josué acontecem. Se você prestar bem atenção, a partir daqui, desses 3 versos, o resto do Pentateuco está sempre em movimento. São sempre pessoas se deslocando de um lugar para o outro. E todo esse deslocamento tem a ver com esses 3 versos aqui. Vamos ler juntos. Verso 12, capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. E agora vem o verso 3. Abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém?
Amém. Deus aqui, ele está começando a estabelecer as bases do que no futuro seria o seu povo. O povo lá de Israel nasce aqui com esse convite. Deus chega até Abraão e fala: Abraão, deixa tudo que você conhece e vai para um lugar que eu nem vou te dizer onde é. Eu vou te mostrar. E Abraão vai, sem saber para onde está indo. Se você olhar o texto, Abraão só vai. Quando a gente chega na Bíblia, a gente vê que depois de Abraão veio o seu filho Isaque, depois Jacó e José, e o povo que deveria estar na terra de Canaã vai para o Egito. Deus não mandou eles irem para o Egito. Deus não mandou que os irmãos de José o traíssem e o vendessem como escravo, mas isso tudo aconteceu. Isso nos mostra que na nossa vida acontece um monte de coisa que não foi planejado, sabe? Deus não planeja o mal. Deus, ele não planeja o mal para a gente. Ele tem pensamentos de paz e não de mal. Mas o mal acontece porque a gente vive num mundo mal. Mas mesmo através das dificuldades, Deus traça um caminho de bênção para as nossas vidas. E ele faz isso através do desenvolvimento do povo de Israel. E José vai para o Egito e vocês conhecem bem a história. Ele se torna um governador e sua família vem. E eles deixam a terra para onde Deus tinha mandado eles irem. E eles vêm morar no Egito. E no Egito eles são escravizados. E 400 anos depois daquela escravidão, acontece um outro evento que está lá em Êxodo. Vou pedir para vocês para abrirem suas Bíblias em Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, no capítulo 3. Evangelho de Êxodo, né? Toda a Bíblia é o Evangelho. Toda a Bíblia é o Evangelho. Êxodo, no capítulo 3. A partir do verso 7, diz assim: disse ainda ao Senhor, isso Deus conversando com Moisés, através da sarça ardente. Disse ainda ao Senhor, certamente vi. Quem foi que viu? Quem? Deus. Certamente vi a aflição do meu povo. De quem é o povo? De quem? Isso aí, tem que ter certeza no que está lendo. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Quem foi que ouviu? Deus. E conheço o seu sofrimento. Quem conhece? Deus. É Deus quem vê, é Deus quem ouve, é Deus quem conhece quando a gente sofre. Deus. Verso 8. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-los subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. E aí ele sai dizendo o nome dos povos que tinham invadido aquela terra que já era deles. Verso 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Depois de 400 anos, aquele povo não obedecia mais às leis de Deus. Eles obedeciam às leis do Egito. Eles tinham muito pouco conhecimento sobre Deus, eles tinham conhecimento sobre o Egito. Eles estudavam aquilo que os egípcios mandavam, eles ocupavam o tempo deles com aquilo que os egípcios mandavam que eles ocupassem o tempo. O povo estava distante de quando eles eram o povo de Deus, da casa de Abraão. E eu quero ler com vocês 5 passos, 5 pontos, 5 acontecimentos que precisaram se desenvolver para que aquele povo voltasse a ser o povo de Deus. O primeiro deles está em Êxodo 13. Êxodo no capítulo 13. Se você tiver a curiosidade depois de ler o capítulo todo, Êxodo 13 está falando da consagração dos primogênitos, que foi a primeira coisa grande e importante que aconteceu assim que o povo saiu do Egito. Antes que Faraó os perseguisse, antes que eles atravessassem o Mar Vermelho, Deus já estabelece ali, ou restabelece aquela questão da primogenitura, mas dentro de tudo isso tem uma razão. E a razão está aí no verso 14, que diz assim: quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Responder-lhe-ás, o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão, pois sucedeu que endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Assim que o povo sai do Egito e assim que vem a libertação, acontecem 2 coisas. É restabelecido essa regra aí, de que os primogênitos
seriam dedicados a Deus. E a outra coisa é a Páscoa. E essas duas coisas serviam ao mesmo propósito. E esse propósito era o povo nunca esquecer que para que eles voltassem a ser o povo de Deus, eles precisavam deixar o Egito. Eles precisavam deixar muito mais que o território do Egito, mas eles iam precisar deixar os costumes do Egito, os hábitos que por 400 anos aquele povo tinha adquirido. Eles tinham que voltar a falar a língua deles, se comportar do jeito deles, viver do jeito que Deus tinha estabelecido para eles. E é por isso que, se você pega Êxodo a partir de agora, até basicamente o final de Deuteronômio, é basicamente Moisés conversando com o povo e restabelecendo uma porção de leis que eles já obedeciam antes. Deus restabelece o sábado, mas o sábado tinha sido dado desde a criação. Deus restabelece a aliança com o povo, mas todos aqueles mandamentos já tinham sido dados desde o início. Não podia matar, não podia roubar, tinha que respeitar os pais, tudo isso já valia. Mas o povo estava tão longe de Deus, que para que ele se tornasse povo de Deus novamente, eles precisavam tomar consciência de quem eles eram e entender que eles não eram egípcios, eles eram o povo de Deus, e o povo de Deus se comporta de um jeito diferente do Egito. Então, a primeira coisa, das 5 que eu vou ler para vocês, o povo de Israel precisava deixar o Egito para tomar consciência de quem eles eram, para voltar a ser povo de Deus. A segunda coisa que eles fizeram, no capítulo 14, no verso 28, fala do final de um personagem que vem aterrorizando o povo de Israel desde o início de Êxodo, do faraó. E no verso 28 diz: e voltando as águas cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de faraó que os haviam seguido do mar, e nem ainda um deles ficou. Então, se a primeira coisa que aquele povo precisava fazer era deixar o Egito, a segunda coisa é que eles precisavam ver a derrota de um rei mau. Faraó era um rei mau, ele oprimia o povo, ele tratava o povo mal, ele não queria que aquele povo voltasse a ser povo de Deus, ele queria que aquele povo continuasse a ser povo do faraó, escravos do faraó, servos do faraó. E é por isso que Deus precisa derrotar o rei mau. O faraó precisa ser derrotado para que o povo volte a ser povo de Deus. Mas a história não acaba aí. Tem um trecho lá em 1 Coríntios, na verdade, lá no Novo Testamento, pode deixar marcado aí Êxodo, e vamos rapidamente lá em 1 Coríntios no capítulo 10. 1 Coríntios no capítulo 10, que fala de algo muito importante que precisou acontecer com o povo de Israel. Algo muito importante precisou acontecer com o povo de Israel. E foi simbolizado no Mar Vermelho, na coluna de fogo e na nuvem que acompanhava o povo. Assim como é simbolizado hoje. Mas os símbolos, tanto do passado quanto do presente, significam a mesma coisa. E é por isso que Paulo aqui, ele meio que junta os dois símbolos e ele dá essa explicação. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 1 diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais tiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos, qual é a palavrinha que tem aí? Batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Amém? Então, do mesmo jeito que no passado aquele povo foi batizado nas águas, no futuro o símbolo daquelas águas, o símbolo da pedra, o símbolo da nuvem, viria em carne e osso, que foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo viria para que as coisas mudassem. Então, aquele povo que precisou deixar o Egito, derrotar um rei mau, foi batizado na água do Mar Vermelho, como um símbolo de que eles voltavam a fazer parte do povo de Deus. Em Deuteronômio 8, vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 8. Em Deuteronômio, no capítulo 8, nos versos 4 e 5, Moisés faz uma
uma descrição de algo que vinha acontecendo com o povo. Porque, como vocês conhecem bem a história, o povo atravessou o Mar Vermelho. E o curto período que seria para chegarem na terra de Canaã se transformou em 40 anos, em que o povo estava sendo testado no deserto. E o povo sendo testado no deserto é meio que condensado por Moisés, nesses poucos versos aqui de Deuteronômio, quando ele explica tudo isso, porque o teste estava terminando. Deuteronômio, eles já estão chegando na terra. Então, no capítulo 8, nos versos 4 e 5, diz assim: durante os 40 anos, em que eles estavam lá. Melhor, vamos ler a partir do verso 3. Ele te humilhou, Deus, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Verso 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé, nestes 40 anos. Então, antes de chegar na terra prometida, eles passaram por 40 anos de teste no deserto, 40 anos de dificuldade. A maior parte daquele povo morreu no deserto. Eles não passaram no teste, os filhos deles passaram no teste. Mas por 40 anos o povo sustentou o povo. A roupa deles não envelheceu. O calçado deles não se desgastou. Deus mandava comida do céu. Quando eles estavam com sede, Deus fazia sair água até de pedra para que eles bebessem. Deus cuidou daquele povo por 40 anos. Mas o povo precisou ser testado no deserto. No deserto eles precisaram ser testados com o pão. Eles ficavam com saudade da comida do Egito. O povo precisou ser testado com confiança. Eles precisaram aprender a confiar em Deus. Imaginem escravos, saindo com ferramentas agrícolas, tendo que enfrentar exércitos que vinham com espadas, lanças e escudos. Eles precisavam confiar em Deus em todos os momentos, para conseguirem ir adiante. E por fim, ao longo de 40 anos, o teste principal daquele povo foi aprender que eles não precisavam mais adorar aquilo que eles viam, mas aprender a adorar o Deus que está no céu, que é o Todo-Poderoso, e que a gente não precisa vê-lo, porque a gente pode senti-lo com os nossos corações, com a nossa mente, e nas coisas que acontecem ao nosso redor. O povo, eles precisaram, na cabeça deles, fazer um bezerro de ouro, para ser um símbolo que eles adorariam, mas eles esqueceram que eles não precisavam de um símbolo material, que eles enxergassem, porque eles tinham um Deus que fazia uma nuvem fazer sombra para eles quando estava sol. Eles tinham um Deus que fazia aparecer coluna de fogo quando o deserto ficava frio, porque o deserto é frio à noite. Eles tinham um Deus que tinha feito abrir um mar no meio e destruído o exército mais poderoso do mundo, só para que eles passassem. Eles tinham um Deus que, quando eles estavam com fome, fazia chover comida do céu. E ainda assim, aquele povo, ao ser testado no deserto, eles falharam e precisou vir uma nova geração para que aquele caminho fosse completado. Sabe, a quarta coisa foi essa, e a quinta e última é que todo aquele trajeto precisou acontecer dentro de um contexto, e esse contexto foi da realização de uma aliança, a aliança com Deus. Na Bíblia, a Bíblia apresenta essa aliança em muitas passagens, mas eu quero ler com vocês Êxodo 31. Êxodo 31 talvez seja a minha passagem preferida sobre os 10 mandamentos, porque fala como ele foi escrito. Em Êxodo, no capítulo 31, no verso 18, diz: e tendo acabado de falar com ele no monte, Deus falando com Moisés. Êxodo capítulo 31, no verso 18, diz: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo quê? Escritas pelo dedo de Deus. Sabem que na Bíblia, quando Deus vai falar sobre o relacionamento dele conosco, o exemplo que ele mais usa qual é? Isso aí, o casamento, exatamente. É o casamento, é o exemplo que Deus mais usa para comparar a relação dele conosco, desde o Antigo Testamento e no Novo. O casamento é o exemplo que ele mais usa. Se você tiver a curiosidade de ler o livro de Êxodo na sequência,
você vai ver que o relacionamento de Deus com o povo, do povo com Deus, muda depois que eles fazem aliança no Sinai. Porque lá é como se fosse o casamento. Sabe quando você está namorando ou quando você está noivo? Você tem um compromisso com a pessoa, mas não é um compromisso tão forte quanto o casamento. Depois que você casa, o casamento é para sempre. E depois que você casa, vem cobrança. Todo mundo aqui que é casado sabe, né? Quando você casa, vem cobrança. Por quê? Porque a sua vida não é mais só sua. Porque a sua vida agora é compartilhada. E vai ser compartilhada para sempre. Então, o normal é que vocês precisem entrar em consenso com as coisas da vida. Se você olhar a relação de Deus com o povo, antes do Sinai, o povo já se rebelava contra Deus. O povo já reclamava. Mas Deus, Ele não cobrava o povo. Deus só atendia as necessidades. Pode prestar atenção, antes de Êxodo 20, desde que o povo sai do Egito, há momentos em que o povo se rebela, há momentos em que o povo desobedece, mas Deus, Ele não cobra o povo. Deus vai atendendo às necessidades. Mas quando chega no Sinai, Deus faz uma aliança com o povo. A partir de agora, vocês vão obedecer essas regras e eu vou dar essas bênçãos. E depois do Sinai as coisas mudam. E quando o povo desobedece, e quando o povo se rebela contra Deus, diversas vezes, Deus vai e retira a proteção dele, e o povo sofre, e o povo adoece, e pessoas morrem, e o povo lembra, e diz, a gente está adorando errado, e o povo volta para Deus, e ao voltar para Deus tudo se resolve. Sabe, na Bíblia é muito usado uma coisa chamada tipo e antítipo. É quando tem alguns símbolos do Antigo Testamento que representam símbolos do Novo Testamento. Se você vai para a Bíblia lá no Novo Testamento, eu não vou ler todos os versos com vocês por causa do tempo, mas se você vai lá no Novo Testamento, você vai descobrir que a partir de Mateus, eu vou abrir a minha Bíblia em Mateus aqui, você pode abrir a sua também. A partir de Mateus, começam a haver convergências na história entre Jesus e o povo que foi preparado para recebê-lo. Por exemplo, se você vai até o capítulo 1, o capítulo 2 de Mateus, e você lê ali os versos 14 e 15, você vai ver que para fugir de Herodes, a família de Jesus o levou para o Egito, o mesmo lugar de onde o povo tinha fugido no início, tinha sido liberto, na verdade, de Deus. A família de Jesus vai para o Egito. Se você for olhar a cronologia bíblica, depois que Jesus volta do Egito, a primeira história que acontece, Lucas mostra isso melhor que Mateus, a primeira história que acontece é Jesus, com 12 anos, conversando com os doutores do templo, mostrando para aqueles doutores que ele já sabia quem ele era, com 12 anos. Sabe, quando Jesus vai começar o ministério dele, ele começa do mesmo jeito que o estabelecimento do povo de Israel. Ele começa o ministério dele deixando o Egito. Deixando o Egito para trás, ele tem consciência de quem ele é. E ele volta, e ele tem aquela primeira grande conversa lá com os doutores, onde depois ele fala para a mãe dele, né, que ele estava lá fazendo o trabalho do pai dele, porque ele já entende que ele é o Messias que viria libertar todos os povos. E o tempo vai passando, e do mesmo jeito que o povo de Israel precisou ser liberto de um rei mau, lá no Egito, o faraó, Jesus também precisa ser salvo, também de um rei mau, chamado Herodes. E do mesmo jeito que o Deus do céu, Todo-Poderoso, derrota faraó no mar, ele derrota Herodes através de uma doença, e Herodes morre, Jesus pode voltar, e o ministério dele começa. Sabe, do mesmo jeito que o povo de Israel foi batizado no Mar Vermelho e na nuvem, Jesus também, no capítulo 4 de Mateus, é batizado. E Jesus, ao ser batizado, na verdade no capítulo 3, né? E no texto que fala em que Jesus é batizado, diz assim, capítulo 3, a partir do verso 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus até a Galileia, para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Verso 14 do capítulo 3. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. E olha que interessante o verso 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele,
E eis uma voz dos céus que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Sabe, se você já prestou atenção nesse texto do batismo de Jesus, Jesus foi batizado unicamente para nos dar o exemplo do que nós precisávamos fazer. A gente não tem mais que atravessar o Mar Vermelho, a gente tem só que ser batizado nas águas. Mas ao ser batizado nas águas, Jesus, para nos dar o exemplo, mostrou aqui no texto 3 bênçãos que a gente recebe ao ser batizado. E as bênçãos estão aqui no texto. A primeira é que os céus se abrem para a gente. Então, quando você decide ser batizado e quando você é batizado, você tem um acesso diferente ao céu, porque os céus se abrem para você. Do mesmo jeito que o Espírito de Deus desceu sobre Jesus, o Espírito Santo também te batiza e desce sobre você. E do mesmo jeito que Deus olha do céu e fala: esse é meu filho amado, em quem me alegro, com Jesus, Ele fala para cada um de nós, que nós somos os filhos amados, em quem Ele se alegra. Mas essas bênçãos a gente recebe a partir do batismo. Assim como o povo de Israel que foi batizado, Jesus também é batizado para nos dar o exemplo. E do mesmo jeito que o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho e vai para o deserto, onde ele é desafiado, Jesus passa pelo batismo. E no capítulo 4, ele é novamente desafiado. E assim como o povo, os desafios de Jesus têm a ver novamente, com pão, com confiança e com adoração. Sabe, o pão, a confiança e a adoração, se você prestar bem atenção, são as 3 coisas que vai deixar claro na nossa mente o que é nossa prioridade. O pão, no que a gente confia e o que a gente adora. Essas vão ser as coisas com as quais a gente mais vai gastar tempo na nossa vida. A gente gasta muito tempo para conseguir o pão de cada dia, ou não é? A gente gasta tempo com aquilo que a gente escolhe confiar. Se a gente confia na nossa família, se você confia nos seus amigos, você gasta tempo naquilo que você confia. E você adora aquilo em que você dedica a sua vida. Tem pessoas que adoram política. E se você vai no Instagram, na rede social da pessoa, lá só tem informações sobre política. Tem pessoas que adoram futebol. E se você vai na rede social da pessoa, se você vai no guarda-roupa da pessoa, tudo que ela tem, a casa dela, a decoração da casa, tudo reflete aquilo que ela adora. Mas nós precisamos entender que assim como o povo que estava no deserto, e assim como Jesus nos dá um exemplo bem claro aqui, na terceira tentação, quando Satanás pede que ele o adore, Satanás estava dando para Jesus um caminho fácil, né? Ele estava dizendo: se você me adorar, no verso 9 diz, verso 8, na verdade, do capítulo 4, diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Você sabe o que é que Jesus veio fazer na terra? Resgatar todos os reinos do mundo e restabelecer a glória deles. Satanás estava oferecendo para Jesus aquilo que ele veio fazer. Ele estava dizendo: o Senhor não veio morrer aí para resgatar todos os reinos do mundo? Então aqui eu te dou. É só você me adorar. Sabe, quando a gente vai para a Bíblia, a gente entende que Deus quer ser adorado, mas Ele quer ser adorado do jeito certo. E a gente entende que o único que é digno de todo louvor e adoração na Bíblia é Deus. E a gente precisa, como Jesus, entender que a gente adora aquilo no que a gente investe. Nosso tempo, nossos recursos, nossa família. Sabe, às vezes eu visito algumas casas de pessoas que eu vejo que elas estão muito empenhadas em fazer com que o filho torça para o mesmo time. Mas elas não estão muito empenhadas assim em fazer com que o filho chegue no céu. Isso é muito triste, porque isso mostra o que a pessoa adora de fato. A gente adora aquilo no que a gente investe. Nosso tempo, nossos recursos, nossas energias, nossos pensamentos. A gente adora aquilo no que a gente investe. E Jesus, ao ser tentado no deserto, assim como o povo foi provado no deserto, Jesus nos dá o caminho para entendermos que o caminho certo é adorar somente a Deus. E do mesmo jeito que o povo, quando Jesus sai do deserto, quando você vai ler em Mateus, chega no capítulo 5, e do capítulo 5 ao 7, tem o Sermão do Monte, que é nada mais, nada menos do que Jesus fazendo uma releitura ou uma explicação da aliança antiga. Porque a nova aliança, ela não é nova no sentido de que ele mudou as coisas. Ela é nova no sentido do que ele explicou as coisas. Sabe, Deus deu os 10 mandamentos lá no Antigo Testamento. E
a gente vê pelo tudo que acontece depois de Êxodo e até os evangelhos onde Jesus chega, que o povo não entendeu. E o povo estava focado nas leis e não no amor. As leis precisavam ser cumpridas como um reflexo do amor a Deus, do amor ao próximo, mas o povo esqueceu a parte do amor e se dedicou apenas aos costumes. E a gente tem muitos costumes. A gente tem costume de usar terno, gravata, tudo isso aqui são costumes. Mas a gente não pode esquecer, os costumes não são maus em si, não tem problema com os costumes. Todo mundo tem costume, familiar, cultural, não há problema com os costumes, desde que eles não entrem em confronto com os princípios da palavra de Deus. E a gente não pode esquecer que o que Deus nos convida a fazer é amar as pessoas e colocar o amor e os princípios de Deus acima dos nossos costumes culturais. Deus, ele nos convida a amar as pessoas. E quando você vai ler a aliança que Jesus faz com o povo, nos capítulos 5, 6 e 7, Jesus está falando simplesmente em aplicar tudo aquilo que havia no Antigo Testamento como uma nova aliança e ensinar isso para os outros povos. E esses são os paralelos que eu encontrei entre o povo de Israel no deserto e os paralelos que eu encontrei com eles, entre eles e Jesus Cristo. Mas por fim, para encerrar, eu queria só lembrar a vocês que esses paralelos também se aplicam a nós. Do mesmo jeito que o povo de Israel fez e que Jesus fez, a gente também precisa abandonar o Egito. Sabe, a gente precisa abandonar os costumes do Egito, a linguagem do Egito, o jeito do Egito se vestir, falar, comer, viver, pensar, e adotar o jeito de Deus, de viver, se vestir, comer, pensar. Nosso estilo de vida não pode ser o estilo de vida do Egito, precisa ser o estilo de vida do reino de Deus. Do mesmo jeito que o povo de Deus, lá no deserto, e Jesus posteriormente, nós também precisamos orar para que Deus nos livre do rei mau. E a Bíblia fala que o príncipe desse mundo odeia os filhos de Deus. E enquanto a gente viver aqui, a gente vai precisar da proteção constante de Deus, cuidando das nossas vidas. Mas Deus se oferece para cuidar da gente. Deus quer cuidar de nós, mas nós precisamos estar com Ele. A gente não pode dar as costas e se afastar dEle, porque senão, do mesmo jeito que acontecia lá no deserto, quando o povo se afastava de Deus, o povo se afastava da proteção de Deus, e aí o povo sofria. Do mesmo jeito que o povo e Jesus, quem ainda não foi batizado precisa ser batizado. Se você ainda não fez essa demonstração pública de que você quer viver o resto da sua vida com Deus, ainda há tempo. Procure a liderança da igreja, procure um jeito, mas não perca tempo. Ainda há tempo, mas o tempo não é muito. O nosso tempo é limitado. A gente só tem o tempo de uma vida, e o tempo de uma vida acaba muito rápido. Nós, depois que somos batizados, às vezes a gente se ilude, né? E acha que quando a gente sai do batismo, por ser uma nova criatura, a nossa vida vai ser muito mais fácil. Mas os exemplos que a gente tem na Bíblia são o contrário, né? O povo no deserto e Jesus, quando eles saem das águas, eles têm que atravessar o deserto. E a nossa vida espiritual, nesse mundo cheio de pecado, é exatamente isso. A gente tem que enfrentar os desertos desse mundo. Eu tenho uma filha ali, minha bebê está ali distraída com um copo com água agora, né? Eu me preocupo muito com o mundo onde minha filha está crescendo. Me preocupo muito com os valores que vão ser ensinados. Não em casa eu sei quais são os valores que eu vou ensinar. Eu sei quais são os valores que ela vai aprender na igreja também. Mas a vida dela não vai se resumir à casa e à igreja. Eu não sei onde eu vou estar ao longo do desenvolvimento dela. Eu não sei que outros valores o mundo vai impor para a vida dela. E ela tem que estar com bases firmes na palavra de Deus para resistir ao mundo. Mas ela é só uma criança, ela não entende muito das coisas. Mas nós já entendemos. Nós já sabemos que bases nós precisamos ter para que nós possamos olhar o pecado e saber que é pecado. Porque cada dia mais está ficando mais difícil a gente entender o que é pecado. Porque a gente mistura muito o que é certo com o que é socialmente aceitável na nossa sociedade. Mas tem muitas coisas que a nossa sociedade tem abraçado, que a palavra de Deus chama de pecado. E vai chegar um momento em que as diferenças entre a palavra de Deus
e as preferências sociais vão ser tão grandes, que a Bíblia fala que pouco antes de Jesus voltar, o povo de Deus vai ser perseguido, por ser tão diferente do mundo. O mundo não vai suportar a presença daquelas pessoas diferentes. E isso, meus amigos, é o deserto. Esse é o deserto que todos nós temos que enfrentar, de pequena ou maior medida, nas nossas vidas, a partir de hoje. Mas não termina aí, porque o último ponto em que o povo do deserto se assemelha a Jesus Cristo e se assemelha a nós, é que do mesmo jeito que o povo fez uma aliança com Deus, e através daquela aliança eles se tornaram povo de Deus, do mesmo jeito que Jesus vem, ele faz uma nova aliança para abrir as portas, nós precisamos, cada um, individualmente. A gente não consegue fazer isso como igreja. Temos os anciãos aqui desse ano, ancião do ano que vem. Os anciãos não conseguem decidir por vocês. Cada um tem que decidir sozinho, fazer uma aliança com Jesus Cristo. E se você fizer uma aliança com Jesus, Ele promete que Ele vai ficar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E que Ele vai cuidar de você. E mais que isso, Ele vai usar você e através da sua vida, Ele vai abençoar todas as nações da terra. Sabe, quando eu leio esses paralelos na Bíblia, eu imagino que os autores não precisavam estruturar as histórias dentro de paralelos. Mas se eles fizeram é porque talvez nós precisamos entender que os desafios do passado vão se repetir no nosso presente e que nós precisamos estar firmes em uma nova aliança com Jesus Cristo, uma aliança que se renove a cada manhã. Vocês têm o desejo de viver essa aliança com Jesus? Amém? Vamos orar por isso? Vamos ficar de pé? Oremos. Senhor, nosso bom Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado porque na Tua palavra há riqueza de conhecimento, de exemplos, mas acima de tudo, a riqueza de caminhos para que nós possamos acessar o trono da Tua glória e da Tua graça. Nós somos todos pecadores. Se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos encontrar mais imperfeições do que proximidades com o Senhor. Mas nós temos paralelos muito claros com o Senhor. E os nossos paralelos estão nas lutas. Mas, infelizmente, nós não temos um paralelo de caráter, de bondade e de poder como o Senhor tinha. Mas, embora nós não tenhamos essas coisas que o Senhor tinha, com as quais o Senhor enfrentou o mundo, nós temos algo que só nós temos. Nós temos a presença do Senhor. Então, por favor, Senhor, fica presente na nossa vida, fica presente nas nossas casas, fica presente nas nossas famílias, que nós possamos entender a nossa identidade, possamos entender que nós pertencemos ao povo de Deus e que por pertencer ao povo de Deus, desafios virão, mas se nós temos uma aliança com o Senhor, assim como num casamento, o esposo defende a esposa e a esposa defende o esposo, no nosso caso, nós temos o maior defensor do universo, que é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que vence as batalhas. Fica conosco, Senhor, cuida das nossas vidas, cuida das nossas famílias, cuida da nossa saúde, nos abençoa, no nome de Jesus, amém. Oi. Nós chegamos ao final desse culto. Por favor, permaneça no seu banco para que a gente consiga sair daqui de forma ordenada e tranquila. Nós temos saída pela rampa, pela escada e o elevador para idosos e pessoas com dificuldade de locomoção, tá bem? Então aguarde, por favor, o diácono liberar o seu banco e nós vamos sair daqui cantando. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu.
Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça